Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. E hoje, exatamente 17 de setembro de 2021, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Vamos envolver o nosso amigo Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a rápida recapitulação do nosso último estudo. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos para estudarmos as obras espíritas e assim conseguirmos discernimento e consciência para as nossas vidas, para as dificuldades, para aqueles momentos em que precisamos e precisaremos sempre do teu auxílio. Muito obrigado, querido Deus, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso estudo anterior, nós vimos Isaura Silva no sono, emancipada. O seu marido foi para os estudos e ela fugiu de Sidônio e André Luiz e foi se encontrar com dois espíritos inimigos da causa, do trabalho, do bem, do trabalho espírita. E os espíritos a envolvem e conversam com ela, mas o Sidônio esclarece ao André Luiz que os espíritos só chegam porque ela os procura, e o grande problema de Isaura é o ciúme. Ela tem muito ciúme do marido, do Sr. Silva, e tudo ela fica vendo coisas onde não há coisas. E o Sidônio está esclarecendo o André Luiz de por que eles não interferem, eles não a proíbem de procurar, esses espíritos malfeitores. É por conta do livre-arbítrio e ela vai precisar aprender. Então, eles estão nessa hora, André Luiz e Sidônio, acompanhando Isaura com seus amigos. Então, aqui vamos ver a fala de André Luiz com o senhor Sidônio. Mas não há recurso de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas, na intimidade da nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar as feridas? Espantar moscas ou curar a ferida? Vamos comentar isso aqui. Então, olha só, nós estamos aqui, nós estamos nos deparando numa situação delicada. A nossa irmã Isaura, é só ela que tem essa encrenca, nenhum terrícola tem, que é o ciúmes. Mas ela está lidando com essa situação e está sendo envolvida por espíritos que, em verdade, ela entrou em sintonia. Foi ela que atraiu, foi ela que permitiu. E eles estão com o intuito de destruir o trabalho que eles realizam. E eles realizam um trabalho de desobsessão dentro da sua residência. Então, a titia sempre fala e eu volto a repetir. Quando nós nos arvoramos ao trabalho do bem, nós temos que estar muito vigilantes. Estarmos muito vigilantes por conta das influências. Qual é o propósito? Nos afastar e destruir o trabalho. Porque todo o trabalho que nós realizamos para construir o bem, nós arrumamos espíritos que apoiam, que nos fortalecem, mas nós também passamos a estarmos em evidência. E espíritos vão, sim, fazer com que a gente desista do trabalho. Então, nós temos que estar muito atentos a tudo isso. Ok. Então, o André Luiz, muito sensibilizado, perguntou assim, mas não há recurso de afastar semelhantes malfeitores? Porque ele já disse, olha, nós ajudamos, nós falamos por ela. Ela ouviu lições maravilhosas, mas ela não está colocando em prática a própria vigilância. Aí o André ainda insistiu, mas não tem pelo menos como afastar esses malfeitores, uma vez que ela está caindo, ela não está colocando em prática? Aí ele vem, sem dúvida, e diz assim, bem-humorado, em toda parte existe contenção e panaceia. Se você pegar o conceito de panaceia, é até interessante. Qualquer coisa, planta, beberagem, simpatia, que se acredite, possa remediar
vários ou todos os males. Então, toma banho de arruda, dê 3 pulos, sexta-feira toma banho de sal grosso, faz não sei quantas Ave Maria. São as panaceias. As crendices, né? Que você, por isso que ele fez até sorrindo. Brincou com o André, né? Sem dúvida. Em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engano prejudiciais. Porque não vai resolver. Aí é quando ele vem com essa frase que é dura. Mas na intimidade de nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Então, o que o nosso André está querendo? Espanta a mosca. Mas se ela tem ferida moral, ela irá atrair moscas novamente. Então, os espíritos, a gente percebe, espíritos nobres, eles não enxugam gelo. Eles vão para resolver. Até onde eles podem. Chega num momento que já não faz mais parte da responsabilidade deles. Porque se eles continuarem, eles estarão desrespeitando o nosso livre-arbítrio. Então, o importante é a senhora Isaura curar a sua ferida moral. E qual é a ferida moral dela aqui, que está cheinha de moscas? Ciúmes. Mas é ciúme de você. Sorriu enigmático e prosseguiu o nosso Sidônio. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro entre encarnados e desencarnados deve aproveitar em benditas experiências, e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhes lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque, depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e acorda, mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Então vamos comentar isso aqui, né? Vem com a tia. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro entre encarnados e desencarnados deve aproveitar em benditas experiências. E não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Então, esse processo obsessivo que ela está vivendo, isso vai servir de lição. Porque uma hora ela vai ter que parar e olhar para a sua vida. E vai se deparar das besteiras que fez. Então, a espiritualidade não vê nenhuma perda. Tudo é ganho. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Uns com dor e outros sem dor. E o com dor não foi por falta de aviso, foi por insistência em permanecer no mal. Entendeu? Então, olha só. Por isso que ele diz, e não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Dona Isaura vai ter que passar por isso. Ela vai ter que passar e vai ter que sofrer as consequências das suas atitudes. Enquanto um trabalhador da mediunidade, presta atenção, gente, empresta ouvidos
a histórias que lhe lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, ou seja, para eu fazer o bem, eu tenho que estar sempre ouvindo elogios. Caso contrário, eu saio, viu? Eu desisto de tudo. É só a Dona Isaura que é assim? Ou isso é mais comum do que a gente imagina? Mais comum do que a gente Recebe uma crítica. Vê quem tem peito de continuar. Porque quando a gente se expõe ao trabalho do Cristo, a gente recebe aplausos e vaias. E se a gente não tiver fidelidade a Jesus, a gente desiste. Porque não é fácil. Então é aquilo que a gente diz, o trabalho para o Cristo. E Ele sabe o que vai na minha alma. Se você for esperar reconhecimento da terra, você vai desistir, você vai cair. Disso fazendo condição para cooperar na obra do bem. Quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno. Estima o personalismo. Acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Ela valoriza muito mais a personalidade do que o próprio trabalho. Orgulho e vaidade. Personalismo. Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa. Nesse jeitinho dela, personalista de ser, vaidoso e orgulhoso de ser, ela vai passar muito tempo. Demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos. Ociosos por quê? Porque eles não estão fazendo nada? Eles não estão fazendo nada em relação ao seu progresso moral. Todo ser humano, encarnado e desencarnado, que não está em processo de evolução é um ocioso. Não está fazendo nada em relação à sua evolução. Logo, é ociosidade moral. Ou seja, tem muita gente ociosa. Entendeu? Nessa posição, demorar-se-á longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de elevar-se. Porque, depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, ela está trabalhando no bem? Sim. Ela é médium psicofônica? Sim. É um auxílio que ela está recebendo? Sim. Mas ela está aproveitando? Não. Logo é o quê? Desaproveitado. Nós aqui somos trabalhadores do canal do EOS? Sim. Estamos recebendo auxílio? Sim. Está sendo aproveitado? Tomara que seja. Estamos pelejando. Esperamos que sim. Entendeu? Esperamos. Vocês estão entendendo? Sim. É isso, a pergunta é essa. Porque nós também somos vistos como pessoas que estamos recebendo muito. Gente, faz um balanço. Quantas pessoas escutam o que a gente escuta aqui dentro, gente? Direto, na lata. São raríssimas. Depois de certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais evoluídos. Evoluídos. Perde, porque o que um espírito superior vai ficar fazendo ao teu lado se você não se esforça para nada? Não vai, gente, porque esses espíritos nobres, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Só espíritos perversos não respeitam o livre-arbítrio e persistem. É um processo obsessivo, é uma ação obsessiva, é uma ação constante e insistente. Isso é uma obsessão. Se os espíritos nobres fizerem isso, eles deixaram de ser nobres. Então eles inspiram. Se nós não aceitamos,
vão tocar, porque trabalho é o que não falta. Perseverar ao nosso lado seria justamente esse aqui, olha. Seria desaproveitado. Permanecer ao nosso lado. Não são ociosos. Evoluídos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Então, cai vibratoriamente no nível moral, a que se ajusta, cai. Convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. Aí já é com dor. A gente tem que fazer uma autoavaliação. É sempre bom, a tia sempre fala isso. Qual é o ponto que você tem caído? Qual é o teu ponto fraco a ser trabalhado? Mira nele e trabalha nele. Meu ponto fraco é vaidade. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Trabalha na vaidade. Olha, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, a gente tem que ver qual é a nossa ferida e trabalhar nela. A esse tempo, o obsidente de Dona Isaura afirmava-lhe paurador, ou seja, falador. Estude a senhora o próprio caso. Consulte cientistas competentes. Leia as últimas novidades em psicanálise e não perca a sua oportunidade de restauração, sob pena de enlouquecer. Falo-lhe em nome das esferas superiores, na qualidade de amigo fiel. Porque ele está insinuando a Dona Isaura o quê? Que ela não é média. Que ela não é média. É bobagem. Tudo isso é bobagem. Aí agora que ele leia as últimas novidades em psicanálise. E não perca a sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Consulte cientistas competentes. Comentava ele de uma forma assim, como ele coloca aqui, né? Sacrílego, é sacrilégio mesmo. Concordava a interlocutora, tímida e desapontada. Sim, compreendo. Nesse momento, Sidônio abeirou-se do grupo e fez-se visível para a Dona Isaura, hipnotizada pelos perseguidores. E a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade, exclamando a Dona Isaura: Vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. O verboso obsessor, que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança, em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha, zombou franco. Nada disso. A senhora é nada a ver. É pura ilusão. Abandone o vício mental para furtar-se a maiores desequilíbrios. Sidônio voltou algo triste e informou, sem rebuços: Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas poderemos socorrê-la de outro modo. Vamos lá. Em volitação rápida, no que foi seguido por mim, encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva, junto de vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldades. Tá vendo, Ale? Casou com uma doidinha, né? Coisa linda. Está lá estudando no mundo espiritual, maravilha. Tu pensa que tu tá livre? Tá não. Diz, olha, volta que a tua esposa tá tocando terror. Vai salvar. Casou, tá casado. Não pode ficar arrependido, né? E aí ele tem que sair do estudo para socorrer a doidinha que tá lá enrolada com o ciúme dela, com o Sidônio, com tua galera junto. Isso é pra acabar. Ela que lute. Eu vou ficar no meu cursinho aqui. Ah, o que é isso? Quando acabar eu vou. Olha só que situação, né? É aquilo, eu falo muito isso em família.
Às vezes você diz assim, isso é problema meu, não é problema seu. Ninguém é problema meu, é nosso. Quando você fala em família, é nosso. Eu digo para mamãe às vezes é teimosa, mamãe, não faça, porque tu vai internar e eu vou internar junto contigo. Então não existe isso. Filha é do mesmo jeito. Irmão, irmã. Então se cuidem. Se cuidem. Esse é o movimento. Isso a gente tem que entender. Então quando se fala em planeta, em terra, ninguém cai só. Quando um cai, muitos caem juntos. É isso que a gente tem que entender. Então nós estamos sempre no coletivo. E é por isso que a gente diz, eu não tenho o direito. Eu não tenho esse direito. Então aqui, olha, ele está na boa, fazendo o trabalho dele todo redondo, mas a esposa não está fazendo a parte dela. E está interferindo, ele vai ter que parar um estudo para ir lá socorrê-la. Tá bonito isso? E o André Luiz já em volitação rápida, tu viu? Sidônio foi e disse, eu fui junto. Toda metida. Acompanhei de perto. Olha o que é um espírito nobre. O irmão Silva não hesitou. Voltou correndo para atender Dona Isaura. Em breve, regressava à câmara conjugal, reapossando-se do veículo denso. O corpo da senhora, ao lado dele, arfava em reiteradas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, retornou ao campo carnal sem detença, abrindo os olhos assustadiços, bradou angustiada. Oh, como sou infeliz! Estou sozinha. Sidônio, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, levava-o a falar construtivamente. Lembra-te, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Retrucou ela irritada. Nada disso. Tornou ele paciente. Como assim? Não temos sido tão amparados pela tua própria mediunidade? Nunca. Protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. Aduziu o esposo, sorrindo. Mas ouve, Isaura, jamais foste mentirosa. Já sei, caíste na malha dos nossos infelizes irmãos, que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou. Penso, André, que já assistisse à fase culminante da lição. E esta conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite. Profundamente tocado pelo que vira, agradeci e afastei-me. Olha o trabalho que a Dona Isaura está dando por causa de um chilique chamado ciúme. E isso aqui, gente, porque ela tem méritos, ela está fazendo um trabalho no bem. Imagina se não tivesse. Então você vê aqui a interferência dos amigos espirituais para trazer o esposo dela de volta e poder acordá-la. Olha o seu Silva. Já estava ali. Porque imagina a condição dela, porque olha, ele estava falando, lembra do que ele disse? Realmente, a senhora é muito sofredora. O seu esposo, ele trai realmente, ele fica imaginando o que ele poderia fazer com a gente. Você lembra disso?
Ela tá lá, o corpo sente tudo, gente. Porque o espírito está ligado com o corpo. E o esposo dela, bem tranquilo, dormindo profundamente, o corpo físico, estudando no mundo espiritual. Olha, meus amigos, é para acabar, sabe? Quando a tia fala que ciúme é algo ridículo, pequeno, infantil, mostra realmente a nossa condição moral, acho que é hora da gente largar dessas besteiradas, sabe? Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém, cada um que preste contas com a sua própria consciência e pronto, ninguém comanda ninguém, ninguém domina ninguém, ninguém administra ninguém, cada um é responsável pelas suas atitudes. E temos nós a lucidez de entender que livre-arbítrio Deus deu para todos. E ninguém tem direito de tomar esse livre-arbítrio. Foi bom? Alguma colocação, gente? Não? Podemos então fazer a nossa oração de gratidão? Carla, venha trabalhar pra gente. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estudo, de aprendizado, e que possamos sintonizar com os amigos do bem, da luz, nessa sintonia que pode nos elevar, nos iluminar e abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade e caminharmos contigo. Muito obrigada pelas lições, pelas inspirações, e nos conduz aos nossos lares e ao nosso trabalho de cada dia com muito ânimo, com muita disposição. Que assim seja. Quando a gente se expõe ao trabalho do Cristo, a gente recebe aplausos e vaias. E se a gente não tiver fidelidade a Jesus, a gente desiste, porque não é fácil. Se você for esperar reconhecimento da terra, você vai desistir, você vai cair. Todo ser humano, encarnado e desencarnado, que não está em processo de evolução é um ocioso. Não está fazendo nada em relação à sua evolução. Logo, é ociosidade moral. O que um espírito superior vai ficar fazendo ao teu lado se você não se esforça para nada? Então, quando se fala em planeta, em terra, ninguém cai só. Quando um cai, muitos caem juntos. É isso que a gente tem que entender. Olha o trabalho que a dona Isaura está dando por causa de um chilique chamado ciúme. Olha, meus amigos, é para acabar, sabe? Quando a tia fala que ciúme é algo ridículo, pequeno, infantil, mostra realmente a nossa condição moral, acho que é hora da gente largar dessas besteiradas, sabe? Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém, cada um que preste contas com a sua própria consciência e pronto, ninguém comanda ninguém, ninguém domina ninguém, ninguém administra ninguém, cada um é responsável pelas suas atitudes.